Graça e paz, igreja, uma boa noite, que bom estarmos juntos. Vamos louvar ao Senhor. Queria que você ficasse em pé, convidasse aí os seus parentes, a tua família, para louvar juntos a Deus, amém? Seja Deus, e esse Deus tão poderoso nos conhece pelo nome. Nós temos a oportunidade de falar com Ele face a face, como alguém fala com um amigo, amém?
Como se fala face a face com um amigo, desejo falar contigo. Intimidade, ser chamado pelo meu nome, sentir que tu estás comigo, pois outro lugar melhor não há, pois outro lugar melhor não há. Vamos de novo, como se fala? Como se fala face a face com um amigo, desejo falar contigo. E em intimidade, ser chamado pelo meu nome, sentir que tu estás comigo, pois outro lugar melhor não há. Nada melhor do que estar na presença de Deus. Pois outro lugar melhor não há. Com toda a nossa força, Com toda a minha força te exaltarei. Com todo o meu coração te amarei. Com toda a minha alma eu te adorarei, pois outro lugar melhor não há, Senhor. pois outro lugar melhor não há. Pois outro lugar melhor não há. Com toda a minha força te exaltarei. Aleluia! Com toda a minha força te exaltarei. Com todo o meu coração te amarei. Toda a minha alma eu te adorarei, pois outro lugar melhor não há, Senhor. Pois outro lugar melhor não há, Senhor. Pois outro lugar melhor não há. Glória a Deus, amém. Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. E ainda que eu me encontre
me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Ah, o Senhor nunca me deixou. Glória a Deus, amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom estar com você novamente. Primeiro eu quero dizer que da minha satisfação de estar aqui, quero dizer da minha gratidão ao Senhor por este tempo que nós temos passado juntos, né? Apesar do distanciamento físico, como igreja do Senhor nós estamos juntos, temos recebido muitas mensagens nas redes sociais, muitas palavras de carinho, de afeto, de oração. Quero dizer que como pastoral da igreja, estou muito feliz por você estar aí desse lado da tela, mas você está com a gente e está com Cristo, tá bom? Quero mencionar aqui a minha imensa gratidão ao Senhor nesse tempo. Quero dizer que para a gente é um privilégio pastorear a Igreja Batista de Vila Euro, uma igreja tão alegre, tão festiva, mas que nesse tempo de tristeza nos corações, continua uma igreja pulsante, uma igreja viva, e isso é muito importante. Amém? Quero falar hoje um pouquinho, quero dizer que nós não aguentamos, eu não aguento mais falar esse negócio de quarentena, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui para a TV, né, para a sua TV, para o seu monitor aí de computador, para o seu monitor de celular, quantas vezes a gente já falou disso. Eu quero dizer que eu já perdi as contas de quantas vezes eu reclamei de estar vendo jornais e os jornais falando do mesmo assunto. Eu quero dizer que da minha insatisfação nesse tempo, falei de gratidão agora, mas falo da minha insatisfação de ter um assunto único quase que no Brasil. Parece que não existe mais nada no Brasil, tudo acabou no Brasil, não tem mais nenhum outro tipo de assunto nos telejornais. Porém, eu acho que nós podemos tirar lições disso. Eu acho que nós podemos tirar aprendizado disso. Eu quero dizer para você nessa noite que é muito importante que nós sejamos fiéis ao Senhor neste tempo, ok? Quero dizer que é muito importante que nós permaneçamos firmes juntos com Cristo nesse tempo. Uma coisa que eu quero te dizer nessa noite, quero falar um pouquinho da história de José do Egito, que você tão bem conhece, né? Uma história tão bonita, mas marcada por prisões, marcada por falta de liberdade, que é o que todo mundo quer hoje. Né? É o que todo mundo deseja hoje. Então, se você pegar lá o livro do Gênesis e estudar um pouco da história de José, você vai perceber isso que eu estou te falando. José era um filho querido, que de repente tem um ciúme dos seus irmãos e é levado ao poço, que já é uma prisão. Acha que vai morrer ali.
E aí é pego e vendido como escravo. Outra prisão. E aí Deus muda um pouco da história de José e coloca-o como servo de Potifar, que é um líder no Egito. E José tinha confiança de Potifar. E aí José começa a trabalhar muito no Egito. Só que de repente vai para uma outra prisão, que não era prisão física, mas era uma prisão de cobiça e desejo da esposa de Potifar. E aí, desejado por ela, porque José era belo, diz a palavra do Senhor, desejada por ela, ele começa a ser seduzido por ela, mas ele não cede à tentação. E aí, numa artimanha, ela tenta agarrá-lo, pega a sua capa e ele acaba indo embora, deixando a sua capa lá no palácio. E ela usa essa vestimenta de José para poder dizer ao Potifar que ele tentou agarrá-la. Potifar, apesar de gostar muito de José, coloca-o na prisão novamente. E aí mais uma vez Deus faz prosperar José onde é que ele estava. E ele começa a ser aquele cara de confiança do carcereiro. Aquela pessoa que o carcereiro deixava as coisas na mão de José, ele administra aquela prisão com maestria. Porque Deus colocou ele ali ele fazia aquilo com maestria. Porém passa o tempo. 2 outros funcionários do rei vão para a mesma prisão, copeiro e padeiro. Copeiro tem sonhos e fala para José, José interpreta os sonhos e Deus fala para José, olha, fala para ele que ele vai voltar em 3 dias e vai prosperar no seu trabalho e vai servir ao rei novamente, a Faraó. E aí Faraó vai dar prosperidade a esse copeiro. E José fala isso para ele e fala assim, olha, lembra de mim quando você estiver de volta ao palácio. E o copeiro diz que sim, tudo bem. Só que o padeiro não. O padeiro vai pedir a José a interpretação do seu sonho e para o padeiro já é diferente. Olha, 3 dias você vai ser decapitado, vai perder a sua cabeça e de repente seu corpo será exposto e as aves comerão a sua carne. Não é o mesmo futuro brilhante que o copeiro tem. Porém vão-se os dois e acontece aquilo que José interpretava, que eram os planos de Deus para aquelas 2 pessoas. E eu quero ler com você nessa noite, meu querido. 2 versículos apenas, um capítulo 39, lá no verso 20, se você tiver com a sua Bíblia aí. Capítulo 39 do Gênesis, verso 20, diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão. E onde eram postos os prisioneiros do rei, ficou José na prisão. Capítulo 40, um capítulo para frente, diz assim no verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Quero orar com você nesse tempo. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que ela é viva e eficaz em nossa vida, que ela faça diferença em nossa mente e em nosso coração. Que assim seja, Senhor, que tudo venha para a honra e glória do Senhor nas nossas vidas. Amém. Amém. Querido, e nesse tempo, eu quero te falar umas coisinhas. Deus muitas vezes, como na vida de José, ele organiza a nossa vida e ele usa o tempo presente, certamente, muitas vezes ele faz isso, usa o tempo presente para traçar os nossos futuros. Mas é sempre assim, pastor? Eu não posso afirmar porque os planos de Deus são de Deus, não são os meus, né? Mas Deus usa coisas na nossa vida, presentes, para traçar os nossos futuros e planejar nossos futuros e melhorar nossos futuros. Eu sempre uso uma frase que diz que amanhã certamente é melhor do que hoje, porque meu amanhã está nas mãos de Deus. E eu quero te dizer isso nessa noite. Quando nós estamos nesse tempo aprisionado de quarentena, de um monte de coisa, infelizmente, você fazendo uma análise na sua vida, essa prisão possivelmente nos levou para outras prisões na sociedade. Prisão, estar em casa, preso em casa, guardado em casa, isso é o menor dos problemas. Estar em casa, fixado em casa com a sua família, embora muita gente não goste, é a menor das necessidades que nós temos agora, de ter saído de casa. Mas todo mundo quer se libertar disso, não da família, mas se libertar de casa, passear à vontade, sem máscara. Isso não vai acontecer tão brevemente. Mas eu quero te dizer que outras prisões piores
podem acontecer. Como José estava numa situação, foi para outra, estava numa situação, foi para outra, estava numa situação, foi para outra. Sempre uma sequência delas. A prisão, por exemplo, que a gente imagina que a quarentena é difícil ficar dentro de casa, com o conforto da TV, com o conforto da geladeira que a gente abre toda hora, que a gente ficar dentro de casa com a economia do combustível que você não gasta, a gente ficar dentro de casa, muita gente com ar-condicionado, muita gente com cobertor gostoso, muita gente com um sofá confortável, a gente acha que é ruim. Mas eu quero te dizer, meu querido, que muita gente teve uma outra sequência de prisões. Embora muita gente em casa, veio uma outra prisão chamada desemprego na sua vida. Embora muita gente em casa nesse tempo, veio uma outra prisão chamada doença na sua vida, além da Covid. Embora muita gente em casa, veio uma outra prisão chamada perda familiar. Outras prisões como crise financeira, sem dinheiro para pagar aluguel, para honrar compromissos, gente que nunca atrasou um compromisso, de repente se vê numa situação de um compromisso financeiro estando atrasado agora, a pessoa desesperada. Tem muita gente que não liga, deve para todo mundo, mas tem muita gente que atrasa uma conta e fica desesperada. Quero te dizer que outras prisões vão sendo levadas, mas o que eu quero falar para você nessa noite, de forma bem breve, a partir da vida de José, usando a Bíblia como exemplo, como metáforas históricas, eu quero te dizer que José teve essas sequências de prisões, mas Deus também usou sequência de prisões para traçar os seus futuros, o seu futuro, e o seu futuro foi brilhante. Apesar das prisões, apesar da prisão, apesar da dificuldade que o José tinha, da falta de liberdade, apesar de todas as circunstâncias da sua vida, Deus usou esse momento na vida dele para trazer o bom e o melhor ainda por vir na vida de José. Quero te dizer nessa noite que mesmo quando nós estamos numa situação dessa, engaiolados, presos, acorrentados por uma situação, eu quero te dizer que Deus é conosco. Eu vou ler o livro do Gênesis 39, 21, na parte A, onde diz assim, 39, 21, parte A, está dizendo assim o livro de Gênesis 39, 21, parte A, diz assim, deixa eu achar aqui. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Apesar de tudo, Deus está com você e te trata com bondade. Ele nunca te desampara, apesar de tudo, apesar da sua circunstância. Mateus 28, 20 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deus está com você, querido. Deus está comigo. Deus está com a nossa comunidade. Deus não nos desamparou. Apesar de tudo, Deus está conosco. Romanos 8, 38 e 39, um texto muito conhecido, diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nós estamos com Ele e Ele com a gente. Essa é a primeira coisa que nós podemos entender nesse texto. Deus estava com José e Deus está com você. Deus estava na cova dos leões, Deus estava na fornalha, Deus estava nas piores situações de nossa vida. Deus estava em Jericó na batalha, Deus está em todos os lugares. Deus estava com Davi contra o gigante. Deus estava. Outra coisa que nós podemos entender é que mesmo nessa circunstância de aprisionado, de falta de liberdade, Deus pode nos fazer prosperar, como eu falei da vida de José. Irmãos, Gênesis 39, 23b diz assim, vou ler o 23 inteiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Olha, Deus faz-nos prosperar
porque o Senhor estava com José e lhe concedia com bom êxito em tudo que ele realizava. Apesar de você estar nessa situação, meu irmão, Deus está contigo e você vai prosperar em tudo que você fizer. Apesar disso, pastor, mas eu estou em crise, pastor, mas eu estou com essa doença, pastor, mas eu estou com essa dificuldade. Pense nisso. Não é hoje, não é agora, mas Deus fará você passar por isso. E você vai ainda cantar um cântico de vitória na sua vida. Davi aprendeu a lutar, constituiu um exército, teve filhos, fez alianças, construiu um grande reino, apesar das dificuldades da vida de Davi. Paulo evangelizou reis, autoridades, escreveu várias epístolas, apesar do espinho na carne. É interessante isso, né? Apesar da circunstância, nossa vida não é vida de mar de rosas, mas apesar disso tudo que nós vivemos, nós podemos entender que Deus nos fará prosperar e nos faz prosperar. Nos faz prosperar. Nós vamos entender que Deus não cessa de trabalhar a nosso favor. Apesar de tudo. Irmãos, apesar de tudo que a gente tem vivido nesse tempo, Deus está trabalhando. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, diz a palavra. Apesar disto, apesar de eu achar que Deus está um pouco distante do mundo, sabe lá, aqueles anos que Deus se silenciou com o povo, parece que Deus está se silenciando com o povo do mundo neste tempo, mas não. Deus está trabalhando em nosso favor. Vou ler o capítulo 40 de José, de 1 a 5, diz assim: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, chefes dos copeiros e chefe dos padeiros, e mandou-os prendê-los na casa de capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda o deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Deus não cessa de trabalhar a nosso favor. Irmãos, o copeiro e o padeiro não foram parar na prisão à toa. Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus encaminha pessoas, encaminha situações, direciona momentos na sua vida para trabalhar em seu favor, apesar de você não entender naquele momento muitas vezes. Deus faz situações para o seu favor, de desemprego, eu saí desse emprego, eu perdi o emprego que eu amava, talvez Deus está te proporcionando um momento melhor na sua vida. Talvez Deus está te proporcionando uma nova realidade na sua vida daqui a um tempo e você não sabe. Você estava tão preso naquele emprego, tão fazendo tudo normalmente, estava gostando demais, ou talvez você ficou ali por passagem, eu não sei. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez Deus te colocou numa pequena enfermidade ou numa grande enfermidade para que você seja manifestado a glória dele na sua vida através de alguma maneira. Deus vai fazer você testemunhar e ser um grande exemplo da obra do Senhor. Eu não sei. Eu vejo o Rodolfo, lembra o Rodolfo daquele grupo de rock, né? E o Rodolfo, eu vejo ele falando de Deus assim com tanta alegria, porque ele diz: eu era assim, não sou mais. Talvez precisamos nós, que já nos acostumamos a servir ao Senhor, que já nos acostumamos a andar com Cristo, talvez precisamos ter um chacoalhar de Deus e dizer assim: quantas vezes eu podia ir à igreja do Senhor e preferi ficar em casa. Agora eu sinto tanta falta. Quantas vezes eu podia andar com liberdade e não fazia. Quantas vezes eu tive chance de estudar no meu colégio e não queria acordar para ir. Quantas vezes eu negligenciei o meu trabalho, que eu estava podendo ir, estar lá com os meus colegas. Quantas vezes eu podia fazer tanta coisa que agora já não faço mais. Deus precisa nos chacoalhar. Quantas vezes você negou o seu ministério com Cristo e Deus agora está te dando novas oportunidades na vida, que você possa fazer essas oportunidades ser verdadeiras na sua vida. Deus trabalha mesmo quando achamos que Ele não trabalha. Enquanto José estava preso, Deus permitia que alguns acontecimentos lá no palácio, olha só, padeiro e copeiro, tivesse problemas lá.
mas para operar na vida de José. Ok? Outra coisa que eu quero falar para você nessa noite, né? É que essas possibilidades Deus está fazendo na nossa vida, mesmo sem a gente entender, meu irmão. Mesmo sem a gente entender. O profeta Isaías diz lá no capítulo 64: porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha por aqueles que neles esperam. Espera no Senhor. Tenha tempo, cuidado com o Senhor. Espere nele. Não tente tomar a frente de Deus. Faça com que Deus esteja na frente sempre da sua vida. Mesmo quando nós estamos em situações assim, na prisão, devemos estar atentos às possíveis oportunidades de sair da prisão. Deus nos dá a oportunidade. José viu a libertação na visão daquele copeiro, no sonho do copeiro. José viu a oportunidade: olha, quando você for para lá de volta, lembra de mim, hein? Lembra de mim. Oportunidade. Nós, como servos do Senhor, mais do que os outros, aqueles que não servem a Deus, mais do que eles, nós temos que ver as oportunidades em meio à dificuldade. Isso é um termo, um jargão da administração de empresa, é um termo do marketing, é um termo de pessoas que usam aí no meio profissional, porque a oportunidade faz a situação faz a oportunidade. Eu tenho que me virar, não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar questionando, não adianta eu ficar chorando, eu tenho que usar aí a filosofia moderna, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque Deus está comigo, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer você andar por verdes pastos, como diz o Salmo 23. Nós vamos sair dessa situação, tenho certeza que nós vamos sair dessa situação, porque Deus está conosco. Deus vai nos dar oportunidades, apesar das situações. Temos que enxergar, tirar as vendas dos nossos olhos, temos que saber aquilo que Deus está nos mostrando e entender o que Ele está nos mostrando. Quando nós estamos nessa prisão, quero estar encerrando aqui com vocês e falando o seguinte: Deus está com você, porque Deus nunca vai se esquecer da gente, de mim e de você. Há certas situações que nós vivemos na nossa vida em que somos lembrados por pessoas quando nós somos convenientes às pessoas. Uma vez eu vi um trecho de uma fala do Padre Fábio de Mello que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que nós temos que andar com pessoas que nos amam, apesar do que nós somos. É mais ou menos isso que ele disse. Que ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que na sua velhice tenha gente que o ame, apesar da sua inutilidade. Olha que interessante isso, meu irmão. Alguém que nos ame apesar da nossa inutilidade, porque nós somos inúteis, porque o velho, na verdade, ele já não serve mais com aquele vigor, ele não serve mais com aquilo que ele tem, assim, tinha talvez de dinheiro, que ele já não tem mais na sua aposentadoria. Talvez a pessoa idosa, ele já não tenha mais aquela disposição de te ajudar tanto quanto tinha, mas nós precisamos amá-los. Ele diz assim, o Padre Fábio, no seu texto, que ele quer que tenha pessoas que coloquem-o no sol, para tomar um sol na sua velhice. Eu também quero. Mas ele pede ao Senhor que tenha pessoas que, apesar de tudo, ainda o tire do sol também. Pessoas que o amem, que guardem, que preservem a sua vida. Porque é assim que nós precisamos fazer com os idosos, cuidar dos nossos irmãos idosos, nesse tempo. Esse tempo que nós estamos aí fora da igreja, muitas igrejas voltando. Pastor Lu, eu, os outros líderes da igreja, Lucas, a Fátima, Macaúba, outros tantos líderes da igreja, o Silvio, o presidente, né? Outros tantos líderes, nós temos pensado nisso. Também queremos voltar, meu irmão, mas precisamos ter responsabilidade, precisamos ter cuidado com as pessoas que são menos assim, resistentes do que a gente, talvez. Precisamos ter responsabilidade. Quero te dizer, meu irmão,
que nesse tempo Deus, Ele não se esquece da gente, apesar de muita gente se esquecer da gente. Tem gente que está com a gente quando a gente está com prosperidade, quando a gente pode oferecer alguma coisa para as pessoas, que as pessoas sintam que estão usufruindo benefícios da nossa companhia. Mas precisamos ter gente com a gente, que mesmo na dificuldade, nos ame como Deus nos ama. Apesar disso, Deus não se esquece da gente. Eu sempre conto isso. Vira e mexe eu falo disso. Eu já abri minha geladeira e não tinha nada. Eu estava com um casal de amigos dentro de um shopping. Alguns amigos, isso há muitos anos. Eu já era casado com a Anne. E a gente estava com amigos. E um casal próspero olhou pra gente e falou, e sabia que eu estava desempregado, que a gente tinha uma situação muito ruim, comecinho de casado. E essa pessoa olhou pra gente e falou, nós vamos à praça de alimentação. Eu não tinha dinheiro para um lanche, meus irmãos. Não tinha dinheiro para um lanche. Nós vamos à praça de alimentação comer. E eu, com muita tristeza no coração, olhei para a Anne e falei, nós vamos para casa. E eles sabiam da nossa situação. E ao invés, eu nem esperava tanto que eles nos oferecessem alguma coisa. Mas talvez fossem solidários a gente. Falar, então nós vamos embora também. Mas nós fomos para casa. E uma outra pessoa que estava lá, o Nilson, que é um irmão meu do coração, assim, um missionário, hoje é missionário, né? Vai ser consagrado pastor. E o Nilson, ele olhou para mim e falou assim, vamos para sua casa. E fomos nós três para casa, eu, ele, a Anne. Nós abrimos a nossa geladeira, tinha, eu não lembro quantos, mas tinha assim, tipo meia dúzia de ovos, apenas. E ele, o Nilson, viu minha tristeza no coração da Anne por não ter dinheiro. O Nilson foi lá, pegou os ovos, fez um grande omelete, né, de ovo batido, e nós comemos aquilo, celebramos aquela noite de sábado, ficamos em casa, tomamos, não lembro se era água, alguma coisa nesse sentido, mas estávamos juntos, apesar da situação. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, embora muita gente nesse tempo tenha te abandonado e desamparado, Deus está contigo. Deus não te desamparou. Apesar das suas dificuldades, apesar das prisões que nós vivemos neste tempo, Deus está contigo. Quero desejar para você que você logo se liberte disso, que você logo tenha uma prosperidade na sua vida, que você logo saia desse aprisionamento, seja ele qual for na sua vida. Mas quero te dizer que Deus está com você, Deus te ama, Deus usa situações do presente para traçar o nosso futuro. Que você seja abençoado do Senhor nesse tempo. Não se esqueça, andar com Deus é muito bom. Que você que ainda não conheceu esse Jesus e possivelmente está me assistindo nesta hora, que você entregue a sua vida ao Senhor. Feche seus olhos em algum momento, concentre-se e fale, mesmo que você ache que Deus não esteja te ouvindo, Deus está te ouvindo, fale com Ele. Abra o seu coração, abra os seus olhos e veja o Senhor, o que Ele pode te ofertar e te proporcionar. Amém? Quero que você entenda que para a sua vida, Deus é o melhor. Para a sua família, Deus é o melhor. Ele pode tudo o que nós não podemos. Deus é o Deus dos impossíveis. Eu amo essa música da Aline Barros, bem antiga essa música. Eu amo. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. Do impossível, Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus está olhando por você e em breve, muito em breve, Ele vai nos dar dupla honra. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesta hora. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por este tempo, que as tuas palavras possam refletir na nossa vida, que como José, nós possamos ser, ó Deus, apesar das tristezas da vida, apesar das prisões que nos cercaram, apesar de tudo aquilo que não são feitos de maldade, que nós possamos ser prósperos, que nós possamos ser abençoados e que o nosso fim seja melhor que o nosso começo. Senhor, muito obrigado por este tempo. Preserve a vida das famílias de nossa igreja, cuide de nossos irmãos mais idosos, cuida de nossos irmãos, Senhor, mais jovens, cuida daqueles que são mais fragilizados na saúde e que o Senhor possa cada dia, Senhor, nos dar prosperidade na vida financeira,
prosperidade, Senhor, na vida afetiva, na vida emocional, na nossa vida física, patológica. Nós cremos no Senhor, porque o Senhor é o Deus que está acima de todos os deuses. É isso que nós estamos aqui te orando e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Muito bom estar com você. Que Deus te abençoe. E logo, logo estaremos juntos. Abraço do pastor. Que você tenha Deus aí contigo. Seja abençoado a cada dia. Eu te amo em Jesus. Amém.